Disseram a você que o segredo da riqueza no mercado de ações é comprar boas empresas e simplesmente nunca mais vender. Essa é a maior mentira do mercado financeiro moderno. O falso conceito do compre e esqueça destruiu fortunas enormes nas últimas décadas. Acreditar que uma empresa será inabalável para sempre é ignorar a física financeira. O custo dessa ingenuidade é ver o seu patrimônio derreter lentamente enquanto você segura ações de empresas zumbis por puro apego emocional. O senso comum diz que você deve comprar ações, fechar o aplicativo da sua corretora e ir viver a sua vida. O argumento é que o tempo sempre corrige as flutuações do mercado. Isso é uma meia-verdade perigosa. O tempo potencializa o valor de empresas excepcionais, mas destrói empresas medíocres com a mesma força. Os juros compostos funcionam de forma implacável para os dois lados. Quando uma empresa perde a sua vantagem competitiva, o tempo passa a ser o seu maior inimigo. O investidor amador confunde volatilidade com deterioração de fundamentos. Ele vê a cotação cair 80% e acredita que está apenas passando por uma fase ruim. Ele repete mantras sobre paciência. O investidor profissional sabe que a paciência com um negócio em declínio é um suicídio financeiro em câmera lenta. Não existe prêmio para quem afunda com um navio. O investimento em valor no século XXI exige vigilância ativa. A evolução tecnológica acelerou o ciclo de vida das empresas. Um monopólio que durava 50 anos no passado pode ser desmantelado em menos de uma década hoje. Se você ignorar essas mudanças, o seu capital será transferido para quem estava prestando atenção. A segunda premissa falha da mente amadora é acreditar que a tese de investimento original é sagrada e imutável. O investidor comum compra uma ação porque a empresa apresenta margens altas e domina um setor. 5 anos depois, o cenário se transforma. Novos concorrentes entram agressivamente no mercado, as margens despencam e a dívida corporativa explode para níveis insustentáveis. O que o amador faz diante desse colapso? Ele compra mais ações para fazer o trágico preço médio para baixo. Ele tenta desesperadamente justificar o injustificável. O princípio profissional é frio, calculista e implacável. Toda ação na sua carteira precisa provar diariamente que merece continuar lá. A tese de investimento é um contrato condicional extremamente rigoroso. Você aloca o seu dinheiro com a condição irrevogável de que a empresa mantenha a sua rentabilidade sobre o capital investido e defenda a sua vantagem competitiva original. Se a realidade impõe perdas e quebra esse contrato, o seu dever fiduciário consigo mesmo é vender. Vender sem dar desculpas e sem nutrir esperança. A esperança é o sentimento mais destrutivo do mercado de capitais. O investidor irracional sofre da falácia do custo irrecuperável. Ele pensa erroneamente que não pode vender o ativo porque já perdeu muito dinheiro na posição. O mercado financeiro é impessoal. Ele não sabe por qual preço você comprou a ação e não se importa minimamente com a sua dor financeira. O dinheiro perdido não existe mais. A única pergunta lógica que um adulto racional deve fazer é se o capital que restou estaria melhor alocado na empresa atual, que está em claro declínio, ou se seria muito mais produtivo em uma nova oportunidade com fundamentos sólidos e larga margem de segurança. A terceira armadilha perigosa é a confiança cega e injustificada na gestão corporativa. O senso comum idolatra diretores executivos carismáticos, venera apresentações coloridas e ignora completamente o que esses líderes fazem nos bastidores com o caixa gerado pela empresa. O trabalho de um executivo não é dar entrevistas agradáveis para canais de negócios, mas sim alocar o capital dos acionistas com extrema e cirúrgica eficiência. Quando a gestão começa a fazer aquisições caras, pagando prêmios absurdos por empresas fora do seu círculo de competência, apenas para inflar o tamanho da corporação e justificar bônus milionários para si mesmos, o sinal de alerta vermelho deve acender imediatamente. A verdadeira destruição de valor começa na sala silenciosa da diretoria muito antes de aparecer na queda da cotação da ação. O investidor de sucesso monitora de perto o retorno sobre o patrimônio líquido e o nível de endividamento da empresa. Ele sabe que uma gestão excessivamente alavancada tira todo o oxigênio financeiro da companhia na primeira crise severa de crédito que aparecer. Se a diretoria age de forma irresponsável, como se o dinheiro fosse infinito, emitindo novas ações sem critério válido e diluindo covardemente a sua participação no negócio, a sua tese de investimento acabou naquele exato minuto. A integridade moral e a racionalidade financeira da gestão são a sua principal margem de segurança contra a ruína. Quando a confiança na diretoria se quebra de forma irremediável, não há preço baixo o suficiente que justifique manter o investimento por mais um dia. Empresas ruins administradas por pessoas de caráter duvidoso são armadilhas de valor letais.
Elas parecem baratas olhando para múltiplos passados, mas o seu destino inevitável é a irrelevância total e a recuperação judicial. Vender imediatamente a sua posição ao primeiro sinal claro de fraude contábil, falta de transparência ou má alocação de capital é o que separa os sobreviventes milionários dos perdedores crônicos do mercado. Agora, vamos mergulhar na aplicação prática para proteger o seu patrimônio contra a ruína. A base inegociável do investimento em valor moderno não é comprar negócios aparentemente baratos e fechar os olhos para o futuro. A base real e testada pelo tempo é comprar negócios excepcionais, por um preço menor do que eles valem de forma intrínseca, e monitorar de perto a capacidade deles de gerar caixa livre abundante ao longo das próximas décadas. A margem de segurança nunca foi apenas um simples desconto matemático no preço da ação. A verdadeira e definitiva margem de segurança é a robustez estrutural do modelo de negócios diante das piores crises imagináveis. Para aplicar essa disciplina na sua vida prática como investidor, você precisa estabelecer regras de saída claras e objetivas antes mesmo de comprar a primeira ação. Você precisa escrever de próprio punho a sua tese de investimento. Liste detalhadamente, e por escrito, todos os motivos racionais pelos quais você está comprando aquela fração do negócio. Liste as vantagens competitivas da empresa escolhida. Liste minuciosamente as métricas financeiras precisas que validam essas vantagens hoje perante a concorrência. E, muito mais importante do que todas as etapas anteriores, escreva com clareza absoluta em quais condições financeiras adversas você venderá essa ação imediatamente. Se você compra ações de uma corporação porque ela detém 30% de participação de mercado global e possui margens de lucro líquido na casa dos 20% ao ano, a sua regra de venda deve ser acionada de forma automática e implacável se a participação cair drasticamente para 15% e as margens de lucro esmagarem para um único dígito percentual. Quando esse evento fatídico acontecer no mundo real, você não vai procurar notícias de jornais otimistas para se confortar ilusoriamente. Você não vai ligar para o seu gerente de banco buscando falsas esperanças de recuperação milagrosa nos próximos anos. Você simplesmente vai clicar no botão de venda da corretora e proteger o montante de capital que ainda lhe resta intacto. Vender um ativo em queda livre não é assumir um fracasso pessoal irreparável. Pelo contrário, vender posições com base exclusiva em critérios objetivos, matemáticos e pré-estabelecidos é a essência cristalina do controle de risco profissional. A preservação contínua do capital conquistado é a lei suprema e irrevogável da física financeira global. Sem capital intacto, você simplesmente está fora do grande jogo dos juros compostos para sempre. Para aproveitar a maravilhosa matemática dos juros compostos ao longo de décadas, você precisa, antes de mais nada, garantir que não vai perder o seu capital principal de forma irrecuperável. Lembre-se constantemente da matemática cruel do declínio patrimonial. Uma queda dramática de 50% no valor contábil de um ativo não exige um ganho de 50% para ser recuperada. Ela exige um ganho formidável de 100% em cima do valor que restou apenas para o seu patrimônio líquido voltar ao exato ponto de partida. Evitar ativamente os grandes desastres corporativos na sua carteira de investimentos é infinitamente mais rentável do que tentar ser o visionário que vai encontrar a próxima ação que vai multiplicar o seu capital por 1000 vezes. Você garante essa proteção fundamental expurgando sumariamente empresas em clara deterioração estrutural, sem nutrir nenhuma piedade ou apego sentimental pelo passado glorioso delas. Uma tática mental poderosa é reavaliar a sua carteira periodicamente, olhando para os seus ativos exatamente como se você tivesse apenas dinheiro vivo na sua conta hoje. Olhe linha por linha para as suas posições e faça uma pergunta brutal a si mesmo. Se eu não tivesse essas ações na minha custódia hoje, eu as compraria novamente nos preços atuais da bolsa, avaliando os seus fundamentos enfraquecidos. Se a resposta honesta e fria for um sonoro não, você está mantendo essa ação guardada e bloqueando o seu capital por pura inércia psicológica. A inércia passiva custa dinheiro real todos os dias no mercado financeiro. O custo de oportunidade de manter um negócio medíocre e estagnado é perder para sempre a rara chance de usar esse mesmo dinheiro para comprar um negócio verdadeiramente extraordinário que está sendo temporariamente oferecido com desconto absurdo por causa de um pânico do mercado global. Grandes fortunas institucionais são feitas silenciosamente comprando a excelência barata e nunca segurando o lixo corporativo na ingênua esperança de que ele suba apenas mais um pouco para você sair no 0 a 0 sem ferir o seu ego. Você precisa desenvolver a coragem inabalável de realizar prejuízos pequenos agora mesmo, enquanto eles ainda são pequenos, muito antes que eles cresçam como uma avalanche, engulam a maior parte do seu capital e se transformem em perdas totalmente irreversíveis.
O imprevisível mercado financeiro não é e nunca foi um clube de fidelidade para clientes que mantêm posições ruins por muito tempo. As grandes corporações nunca vão recompensar você com uma medalha por segurar bravamente as ações delas em queda livre durante um doloroso processo de falência contábil. Você precisa enxergar a dura realidade e aceitar de uma vez por todas que teses outrora maravilhosas frequentemente quebram sem aviso prévio, que gestões consideradas geniais no passado falham de forma vergonhosa na crise e que a economia muda em uma velocidade assustadora. A sua única e inquestionável lealdade ao investir nunca deve ser com logotipos de marcas famosas ou com códigos de negociação em um painel eletrônico de bolsa de valores. A sua lealdade vitalícia deve ser absoluta e direcionada exclusivamente para a preservação metódica do seu patrimônio e com o respeito inegociável à verdade matemática apresentada nos balanços contábeis. Se você de fato prefere encarar a verdade inconveniente ao invés de se iludir com mentiras financeiras confortáveis, inscreva-se.